Muito bem-vindos. Amanhã já foi com a nossa série de profissões e oportunidades na Web3 e no metaverso. Episódio final desta temporada. Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Oi, Janara, tudo bom? Oiê. Oi de novo, muito obrigada por me chamarem novamente. Janara, que na verdade, aquele podcast, Janara, foi a primeira vez que gravamos a Adriana e eu no mesmo lugar. Ah, O é? vídeo, nós estávamos juntas pela primeira vez. Foi o primeiro podcast que a Adriana e eu aparecemos no mesmo frame, estivemos no mesmo local. Mas é verdade. Histórico, histórico. Histórico, foi o História. primeiro, foi quando a Adriana veio a Portugal, inclusive, e a gente teve uma conversa super legal. Claro, Janara, a gente agradece você ter aceitado mais uma vez o convite para participar aqui do Amanhã Já Foi. A Janara já esteve com a gente contando do case da Fonograme, falando sobre o Web3, sobre NFTs musicais, e hoje a gente vai perguntar para ela um pouco mais desse mercado. Mas, Janara, deixa eu te apresentar para as pessoas antes da gente começar a te jogar esse monte de perguntas e você matar várias curiosidades aí. Gente, Janara Lopes é diretora de criação, curadora, viciada em tendências e mulher de negócios da indústria criativa. Ela foi idealizadora da Ideia Fixa, empresa que revolucionou o mercado de talentos de craft. Colaborou na criação de times e projetos criativos para algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo. E veja só, Havaianas, Adidas, Facebook, Itaú, Netflix, dentre tantas outras, que a gente depois vai querer até saber quais. Cofundadora e responsável pela comunicação da Fonograme, o primeiro marketplace de NFT de música brasileira maravilhoso, e era uma das maiores especialistas no assunto, e veio falar com a gente. Janara, aquela pergunta para a gente já começar a entender, né? Como é que as pessoas vão parar na Web3? Qual foi o teu primeiro contato quando você se deparou com questões de descentralização? Quando você começou a pensar nesse business, que desafio você estava resolvendo e você, ok, são NFTs, são blockchains, é o Web3. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, meus sócios, a gente resolveu encerrar a Ideia Fixa. E a partir desse momento, um pouco antes também dessa dissolução, eu estava já querendo seguir novos caminhos. Não sabia direito quais eram esses caminhos, mas eu conheço muitas pessoas muito talentosas, muito competentes, de áreas diferentes, e eu sempre fui muito interessada por um monte de assunto diferente, e eu estava procurando algo novo para entrar e me arrepender depois, talvez, que é sempre assim, né? Quando a gente começa alguma coisa nova, você lembra e fala, cara, vai dar um trabalhão até chegar naquele ponto que vai estar bom isso aqui, né? Você esquece, mas você vai e faz de novo, se você tem mania de fazer isso, que é o meu caso. Mas eu estava nessa, eu já investi em cripto há um tempinho, não muito tempo, uns 6 meses, e aí eu fui conversar com o Lucas Maier, meu, que é amigo, né, o meu grande amigo, e um dia eu brinquei com o Lucas, eu falei, Lucas, a gente já tinha trabalhado junto, eu fiz um freela para ele, fazendo uma apresentação, umas coisas de design, aí eu falei assim, Lucas, vamos ser sócio em qualquer coisa? Aí ele falou, você já ouviu falar de NFT? E aí eu falei, não. Aí eu coloquei na hora no Google, eu vi uns 2 vídeos, eu entendi, quando eu compreendi, eu fiquei extremamente animada, porque eu vi realmente uma possibilidade de uma indústria que ficou focada em Big Techs nos últimos 10 anos, um pouco mais, 10, 15 anos, 20 anos, talvez, ser um pouco mais dissolvida, né, esses valores e essas rendas, e que isso voltasse para os artistas, né? Por exemplo, o mercado da música, a gente já pensava nos mercados que desde que começou a pirataria e downloads e etc, e torrents, foi um dos mercados mais afetados. Quando o Spotify ele surge como uma baita vitrine, né? Então o artista tem uma chance de colocar a cara dele ali para um lugar onde está todo mundo procurando todo mundo, só que a rentabilização é muito baixa. Então a grana massiva do Spotify vai para o próprio Spotify, né? E não para os artistas. Então, quando eu entendi, tanto para os artistas gráficos quanto para os artistas da música, que eu já trabalhei muito tempo com artistas gráficos também, que aquilo é uma possibilidade nova de rentabilização, porque a gente está falando de uma moeda nova, de um mercado novo. Não é uma grana que está saindo de um lugar e indo para outro. Não é tipo, estamos trocando o LP pelo CD, e não é exatamente isso. É realmente uma criação de uma economia nova, de uma comunidade nova, que realmente pensa em comunidade. Você não só usa uma comunidade como você usa o Instagram. Você é a comunidade e você
estar lá é o que faz a comunidade ser grande, e com você ganhando, não o dono da comunidade. Então, quando eu entendi que a ideia base da Web3 é poder para as pessoas, é power to the people, eu falei, isso é muito do caralho, né? Isso é muito do caralho, eu quero saber mais disso e quero entender como fazer isso acontecer. O Lucas ficou muito animado de fazer isso na indústria da música, porque ele é um cara que sentiu muito, né, toda essa desmonetização da indústria da música para artistas médios e pequenos, né, porque artistas grandes fazem shows e tem outras formas de rentabilização que são bem valorosas. A gente começou a conversar por que a gente não tenta fazer um mercado voltado para a música, porque até o momento a gente tinha visto basicamente plataformas voltadas para as artes gráficas, né? O sonho do Lucas, logo no primeiro momento, foi uns royalties, né? A possibilidade de você, sendo dono de qualquer porcentagem dos royalties daquele fonograma que você gravou, você poder comercializar aquilo por um valor que você determina, vendido por um leilão, em que um fã vai comprar ou um possível investidor, que vai comprar aquilo para lucrar com o lucro que você tem naquela música. Eu, que venho da publicidade, da comunicação e do marketing, eu pensei, vai ser muito legal usar NFT para experiência na música, porque diferente da arte gráfica, a música, os shows, os festivais, o fã, a fanbase, você pode ter experiências muito raras e muito únicas proporcionadas por compras feitas com NFT, usar o NFT para artigos raros da música, tipo fazer a lojinha de música mais legal do mundo, onde você vai poder, por exemplo, comprar um NFT que vai te dar direito de assistir o trio do Baiana, do Baiana System de cima do trio, sabe? Coisas que você não conseguiria em nenhum outro lugar, em nenhuma loja de música e etc, né? E foi meio que com unindo essas duas pontas, a gente chegou no Fonograma, que vamos criar uma loja muito legal de música, onde as pessoas podem usar. A gente começou com curadoria, depois a gente desistiu. Qualquer um pode se inscrever no Fonograma, qualquer pessoa pode se inscrever para fazer projetos. A gente aceita projetos de arte também, né? A gente tem vários projetos que são só artísticos, mas muitas vezes são casados e combinados, música e arte. Mas meio que veio disso, assim, esse foi meio que crescimento, mas eu me apaixonei pela ideia imediatamente, assim, às vezes eu fico tentando vender para as pessoas e algumas pessoas eu vejo que são bem reativas, eu fui a pessoa que foi comprada por essa ideia, assim, no mesmo segundo. Eu e a Ana também, né? A nossa história é muito parecida, porque quando a gente começou a entender o que era, e entendeu como que esse mecanismo todo da Web3 funcionava, a gente falou, cara, isso aqui é muito revolucionário. Isso aqui não tem limites, assim. Você pode começar a desenvolver coisas muito legais. É uma era de experiências muito legais, né? Daí a gente ficou super apaixonada. E, Janara, queria te Mas tem um perguntar. período. Não, antes de você perguntar para a Janara, Ah, porque assim, não é simplesmente. Olhamos aqui a Web3. A gente passa um tempo absorvendo o Sim. que é que muita coisa. significa. Acho que até hoje, Dri, aí pode ser só da minha parte, até hoje eu fico me impressionando e criando novas ligações dessas potências de Web3, porque quando você vai associando que é uma coisa tão nova, é disruptiva, a gente ainda demora para perceber, cara, então tem essas outras aplicações que a gente vai construindo, a gente vai se apaixonando todos os dias, né? É a lojinha mais legal do mundo, adorei essa expressão. Vai, Dri, só queria ver se você concorda comigo, é como eu me sinto, né? Eu acho que esse termo legal, coisas legais, aparece muito na Web3. Porque são coisas muito legais, né? Que a gente pode, com mais flexibilidade, como chama? Individualidade, a gente consegue criar as nossas coisas e a nossa comunidade compra, né? A gente não precisa passar por um crivo de alguém, de outra empresa. E daí, Janara, eu queria te perguntar, como que está hoje o mercado de NFTs musicais no Brasil? O que você acha? O Brasil está hoje nesse setor? Com uma grande resistência da parte da indústria da música, inclusive dos músicos. E essa resistência muitas vezes é por uma falta de conhecimento e compreensão de como se dá essa cadeia, de como ela é feita, de como funciona, de como vender, de como comprar, né? O básico, o beabá.
Então, se o NFT ele tem um boom em 2021, né, que fazem já 2 anos que teve um grande boom, né, especulativo e etc., né, que não é um momento que eu acho que esse que foi um problema também, né, que ele foi um problema, a compreensão, ele ficou muito ligado a cifras muito altas e não a compreensão dos processos. Como eu vejo o NFT daqui para o futuro? Eu vejo como uma forma de pagamento perene. Eu acho que a gente vai fazer transações via NFT daqui para frente, né? Eu acho que de 2021 para cá, a gente teve grandes projetos, a gente teve grandes movimentações de grana em NFT, porém, eu ainda vejo que a gente ainda está muito na fase de explicar. E talvez essa fase de explicar e trazer o consumidor para onde a gente está demore mais 2 anos, demore mais 3 anos, porque eu achei que fosse ser mais rápido, mas não é, sabe? Não é porque a gente ainda usa uma série de termos muito complicados, né? Tem muita tecnologia envolvida e tiveram algumas crises que eu acho que influenciaram muito também nas pessoas analisando esse mercado. Por exemplo, a primeira crise que eu identifico é a queda das cripto. Infelizmente, as pessoas relacionam o NFT com o valor das criptomoedas, se elas estão altas ou baixas, mas não, é uma forma de pagamento. Se a moeda baixa, você pode cobrar um valor um pouco mais alto sobre aquilo, se você tem um valor X em mente. Isso não é a questão, né? Só que as pessoas relacionaram muito uma coisa com a outra. Eu acho que são duas coisas que estão na blockchain, mas são coisas diferentes, né? As moedas e os projetos de NFT. E eu acho que isso teve uma crise. Outra, eu percebo uma crise econômica mundial mesmo, né? A gente está vendo aí as maiores empresas do mundo fazendo demissões em massa, muitas das Big Techs. E eu vejo que muito se refletiu porque durante a pandemia houve um boom de consumo online, muita gente lucrou pra caramba, e depois quando a vida começou a normalizar e as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo, a gente está passando uma crise mundial de grana mesmo, né? Aqui não sei como está em Portugal, mas aqui no Brasil as coisas estão caríssimas. Você vai no mercado, você sai com uma sacolinha com 3 coisas e ela custou R$ 150. Eu brinco que R$ 50 é o novo R$ 10, né? É mais ou menos assim que está funcionando, né? Aqui tá Então, caro, sim. Só para fazer o comentário, aqui, inclusive, a gente está tendo muitas ações do governo português para pagar aluguéis, porque os aluguéis em Portugal são as rendas, como eles chamam, são caríssimas. Eles agora zeraram um imposto chamado IVA. Para quem já veio a Portugal, já ouviu falar desse imposto, que é o imposto em cima de consumo. Então, eles zeraram 40 e tantos alimentos, como se fossem de uma cesta básica, zeraram esse IVA para que as pessoas pudessem consumir. Tudo está muito caro. Então, você estava falando justamente assim, teve também essa crise que não está ligada ao mundo cripto, né? Uma crise geral de financeira, muitas e não é coisas, só no Brasil, aqui, né? Tem não, vários fatores. não. Então, por isso que eu falo que é impossível a gente falar. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque eu acho que é impossível a gente falar de mercado de NFT agora sem analisar o cenário econômico mundial, né? Então, só que a gente tem, por exemplo, tomadas, ninguém tem certeza absoluta para que lado vai. Essa é a grande verdade nesse momento, mesmo as big techs, né? Facebook andou com meta um monte, depois deu ré no meta. A Disney demitiu 50 pessoas de um time relacionado ao metaverso. Porém, a Warner manteve justamente o time relacionado à Web3 e à inteligência artificial, porque a decisão deles estratégica é: nós vamos focar em tecnologias emergentes, né? Então, a gente não pode bater um martelo e dizer o mercado agora, o cenário do mercado é esse, porque o cenário ele está acontecendo a cada dia. Eu fico acompanhando as notícias, uma é Disney, Microsoft e Snapchat deram uma ré no metaverso. Aí uma notícia há 3 dias. O Warner acabou de enfiar o pé no metaverso. Na verdade, eles não citam a palavra metaverso, eu até quero falar do metaverso especificamente. Eles falam de Web3 geral, né? E de inteligência artificial, que é a bola da vez, né? Outra coisa que a gente tem que trazer para a lente desse assunto é como a inteligência artificial tirou um pouco do foco de todas as discussões, porque está todo mundo falando o que porra é essa que está acontecendo.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar super, porque está super relacionado a profissões do agora e profissões de um futuro breve. Muito antes da galera se apavorar e pensar, vou perder meu emprego, é você entender agora como essas ferramentas funcionam para você conseguir trabalhar com elas, porque não é assim, do dia para o outro a gente vai piscar o olho e vai ter só robô fazendo coisa. Apesar dos Cavaleiros do Apocalipse achar que é assim que acontece. Não é bem assim. Mas a gente realmente chegou na maior revolução depois da internet, definitivamente. A inteligência, eu falo que esse ano é o ano 1 de uma revolução sinistra que a gente não sabe para que lado e a gente pode controlar um pouco para que lado vai, para ir mais para um lado do bem. Né? Hoje saiu até aquela lista da galera assinando para pausar um pouco o desenvolvimento das inteligências e, né, isso está tudo certo. Mas, enfim, isso tudo posto com todo esse contexto, tem coisas muito legais rolando no mundo da música NFT. A Rihanna foi ótima, porque ela fez aquela campanha de venda no Super Bowl, que vendeu um monte, e que é muito bom, porque traz de novo para o holofote um artista grande, criando um projeto de NFT que é super bem sucedido. E por que o projeto da Rihanna é bem sucedido? Porque um fã, quando ele quer comprar uma coisa, ele compra em qualquer moeda. É em dólar, é em cripto, é em real, é em seja lá o que for, ele compra. Então, eu acho que, na verdade, todo o raciocínio em cima da construção de projetos de NFT é o que meu público quer? Quem eu sou como artista, qual que é o tamanho da minha base, o que eu posso te oferecer de mais raro e valioso dentro do meu universo. E eu acho que o NFT ele tem muito mais a dar para os artistas pequenos e médios do que para os artistas gigantes. Porque os artistas gigantes eles já têm rendas muito altas com outras coisas e para eles não precisam realmente ir para o mercado de NFT. Eles podem ganhar mais dinheiro, mas eles não estão precisando disso. Os artistas pequenos e médios, eles já acreditam que você precisa ter uma base gigante para ter um projeto de NFT bem sucedido. Só que não é verdade. A gente tem cases dentro da Fonograma de pessoas que têm 600 seguidores, criou um projeto maravilhoso de música envolvendo arte, criou 10 produtos, vendeu todos e levantou uns 10 pau no mês com coisas que ele já tinha. Entendeu? Não foi um freela que você fechou, é uma coisa que você já tinha, você foi lá no site, cadastrou aquilo como produto de NFT e com uma coisa que você já tinha, ela já está produzida, já está pronta, você pode ter uma outra renda de uma fonte que você não tinha, né? Então, eu acho que todas as cifras especulativas gigantes, toda a dificuldade de linguagem que gira em torno da internet, por isso que eu não gosto muito dos eventos, por isso que eu... Gente, é maravilhoso, façam os eventos. Pelo amor de Deus, quem vê isso aqui ficar com bode de mim, porque eu não vou nos eventos, né? Que é sobre isso. É porque eu já acompanho os assuntos. Eu acho que os Depende eventos... dos eventos. Eu já tive Não, muito claro. evento e mas eram assim, eram até mais específicos, né? Eu vi muito você em eventos sobre tokenização, com o pessoal de tokenização, pessoas da CVM, que eu já Eu participei de uns gosto eventos com mais. você falando disso. Eu gosto mais quando o evento é mais híbrido de assuntos e também estamos falando sobre o Web3 lá dentro, entendeu? Porque aí você apresenta o assunto para pessoas que não são íntimas do assunto. Eu acho que é isso que a gente precisa. Se a gente fica falando muito entre todo mundo que já está, tipo, no assunto e já está convencido, eu acho que a gente está gastando ficha de energia. Como eu acredito que a gente tem que gastar energia para que o mercado tenha mais compradores do que vendedores. Facilitar a forma de pagamento. Todas as plataformas devem ter a opção de ter a moeda fiduciária daquele país como opção. E ponto. Porque até tá todo mundo se sentindo seguro para investir em cripto, para comprar uma cripto, para comprar outra coisa, vai demorar, gente. E essas crises todas, né, relacionadas a tudo relacionado à cripto, ultimamente, a pessoa vê as notícias picadas, elas se sentem muito inseguras e elas relacionam NFT com esse ponto, sabe? E não tem jeito de um mercado crescer se não trazer mais gente para dentro. Só que, assim, é só isso que eu estou falando há um ano e parece que eu vou falar isso por mais uns 2 anos. É como trazer mais gente para dentro. Janara, você falou tanta coisa agora e acho que Desculpa. acendem. Não, mas falou tantas coisas boas desse contexto, porque eu vejo que são coisas que a gente sempre tenta trazer aqui para o podcast e até conversas que eu tenho com a Adriana. Eu vou começar por uma primeira frase sua, para a gente depois entrar até mais nessas perguntas, né, de como é que a gente faz nesse novo mercado. Que você falou assim, eu achei que seria mais rápido. Nós também tivemos uma sensação de que seria muito mais rápido a compreensão
né, desse guarda-chuva Web3, e a gente também vê que demora. E você falou uma coisa de. Eu fiz uma pergunta a gente já está gravando de cases também, inclusive vai ter case da Fonograma, mas aí a gente marca depois. Eu tenho que Sim. agendar esse com você também. Não, porque você já tem 500 podcasts agendados com a gente. Eu estava perguntando, e foram conversas muito felizes, porque eram pessoas que fizeram projetos que não eram projetos para monetizar simplesmente, eram projetos que faziam acessibilizar o que era um NFT, o que era uma comunidade no Discord. Foi o Tim Balabush, o próprio Cioff, e eu tinha perguntado para o Balabush o que ele achava, né? Tipo, cara, Bored Apes foi ruim, né? Porque teve essa coisa do especulativo, de coisas caras, então fez parecer que um NFT é uma figurinha que você comprou, aquela imagem que você poderia ter copiado, e as pessoas estão pagando milhões para colocar aquilo no Twitter, né? E eu perguntei o que ele achava, se tinha sido bom ou mal, né? Eu fiz uma pergunta bem. Ele falou, cara, é o que é, não é nem bom nem mal. Foi o que estourou a bolha, né? Tanto que ele e o Cioff falaram a mesma coisa nesse aspecto, eu acho eles fabulosos. E eles falaram, cara, foi o que estourou a bolha, né? Não vale a gente pensar, foi bom, foi mal, mas foi o que pelo menos trouxe mais gente, mais interesse com o olhar para a Web3. Quem vai seguir por um lado, quem vai seguir pelo outro, é uma outra história, mas é o que é. E eu fiquei pensando sobre isso, porque toda vez que a gente vai falar de NFTs, a gente traz o caso dos Bored Apes, aí eu penso no que eles quiseram dizer com isso. Porque o case para explicar NFT, a gente fala dos Bored Apes. Porque as pessoas já reconhecem as figurinhas dos Bored Apes. Já Então, eu falo, não cito realmente. nunca. Eu acho que a gente tem que esquecer o Bored Sério? Apes. Eles já estão muito ricos, não vamos falar sobre eles, gente. Não, porque senão Não, as mas eu não pessoas dou vão dinheiro sempre... falando deles. Cara, as pessoas sempre vão relacionar NFT com isso, e o uso do NFT ele é tão maior do que isso que as pessoas ficam muito presas a Mas a um aí JPEG, a um JPEG. Eu entendo todo o processo, concordo eu totalmente. respeito o projeto, super, Não, super. não, e eu concordo pra caramba. Eu também acho, até porque enfim, eles criaram uma comunidade ali muito exclusiva. Eles fizeram Não, ali um grande trabalho de sucesso, branding deles. sucesso. Foi um projeto Eles são de super incríveis. sucesso. Uhum. A gente expande para mostrar a estrutura. Mas sabe que acessibiliza quando as pessoas olham? Até porque a gente pega e fala, gente, isso aqui não é o que significa um NFT. Isso é um NFT, mas isso aqui não é. Vamos olhar para a infra. Aí a gente mergulha num aspecto mais interessante falando dos desafios. Porque eu acho que o grande lance também é como eu vou falar de Web3 sem falar que é Web3. Que a interface ainda é ruim, esse onboarding, as compras. Puta, eu tenho que ter uma carteira, mas eu tenho a minha carteira do banco, né? Carteira digital se confundem ali entre a carteira em que você tem do banco com a tua carteira digital de Web3, né? E a gente fica vendo essas dificuldades de acessibilizar. E eu fico até mais tranquila no meu coração por você dizer que demorou, está demorando e você acha que vai levar mais um tempo. Porque eu sinto que a gente fica dentro de uma bolha. A Adriana fala isso Sabe sempre. uma coisa? Todo Não, mundo a gente com está falando, certeza mas ninguém fica. está falando. É uma bolha, é uma bolha. Amiga, a gente tem uma régua muito alta. A gente está numa régua muito alta da sociedade se você pensar em privilégios. Então, a quantidade de informação que a gente tem e a capacidade cognitiva que a gente tem, ela é muito pequena mundialmente, né? E a gente não pode deixar de ter isso em mente. E só que, por exemplo, a inteligência artificial, para mim, é uma coisa bem democrática. Porque, por exemplo, pessoas que não têm a chance de pagar um curso caro de programação podem começar a fazer código agora, se ele tiver uma boa ideia. E são cérebros bons, né? Às vezes ele não acessava as ferramentas porque ele não tinha o financeiro para acessar aquelas ferramentas, né? Então, eu acho que bem utilizado, essas ferramentas como o ChatGPT, como o Midjourney, elas são ótimas para as pessoas que não têm renda, para as pessoas que cresceram pobres, mas que têm acesso à internet, entendeu? Isso que você está falando da própria inteligência artificial, vai ter um outro case. É como é que é legal de fazer o podcast, que a gente vai aprendendo as coisas, né? E a gente falou bastante sobre inteligência artificial num episódio com o Felipe Slage, que é o CEO da Clarice A, que é uma inteligência artificial para te ajudar a fazer textos, né? Não é o mesmo princípio do ChatGPT. ChatGPT. Assim, o Felipe ele já é pós-doc, né, Dri, em linguagem computacional, ele vive isso. E ele falou assim, cara, essa massificação do ChatGPT é a última fronteira
que é a linguagem. Porque a coisa, mais que a língua seja viva, que a gente crie novas palavras, novas expressões, a maneira com que a gente se comunica é super, é a mesma coisa desde sempre. E agora a gente vai modificar isso. Eu gosto muito do chat GPT. Aí outro ponto, né? Não quer dizer que pela inteligência artificial ter ganhado destaque, não quer dizer que ela vai comer todas as outras, porque ela impulsiona todas as outras. O olhar da inteligência artificial, até mesmo para a gente pensar numa construção do que vem a ser metaverso, é super relevante. E eu programar sem precisar saber programar, né? Nas artes gráficas, por exemplo, a inteligência artificial, eu acho super uma ferramenta super legal para você criar projetos de arte para NFTs. E a galera está fazendo isso massivamente, sabe? Sem problemas. Então, eu acho que Quais são essas oportunidades? Essas oportunidades que você vê, porque já emendando para, já que você está falando da inteligência artificial, usando para criar novas imagens e democratizar muitas coisas, eu já ia até te perguntar que oportunidades você verifica até do uso dessas outras tecnologias que agora está todo mundo querendo falar, para, no caso da Fonograma, né? Quem queira colocar suas artes, quem queira pensar em alguma coisa para uma música, como é que se vê isso? Bem, eu acho que para qualquer empresa existe um facilitador muito grande de rapidez de produção de conteúdo, né? Então, digamos que vocês precisam fazer capinha de podcast, vocês não têm um artista parceiro. E digamos que nesse momento vocês não conseguem pagar realmente um artista parceiro, porque às vezes é melhor você não pagar do que você querer pagar 50 conto para a galera fazer uma coisa, sabe, né? Que ofensivo. Só que ao mesmo tempo, alguns artistas também podem usar isso para encurtar caminho de um trabalho que ele vai entregar, e ele pode pegar 4 trabalhos ao invés de pegar 3 trabalhos. Porque o que são as inteligências artificiais? Excelentes assistentes. Ela não faz porra nenhuma sozinha. Esses dias eu tentei usar o ChatGPT para me dar uma ideia de uns textos que eu precisava fazer para um site. Ele não acertou 100% nenhuma vez. Ele me dava umas ideias de caminho, eu falava, nossa, essa palavra dessa frase aqui, se eu misturar ela com não sei o que, dá jogo, sabe? E aí ele encurtou e eu talvez chegar naquela ideia. Mas ele não trabalha sozinho. Você deixa ele fazendo tudo sozinho, fica ruim. É simplório ainda, sabe? As coisas que são escritas ali não se compara. Esses dias eu vi um vídeo maravilhoso do Karnal, né? Aquele filósofo, em que ele fazia perguntas super filosóficas para as inteligências, por exemplo, assim, arte é política e política é arte, coisas do tipo. E o chat GPT ia lá, respondia fazia uma resposta super branda, chapa branca, democrática, que não ofende ninguém, assim, decente. Aí ele falava, tá, agora eu vou mostrar um vídeo do Vic Muniz respondendo essa mesma pergunta. E o cara falando de uma forma maravilhosa sobre a arte, sobre a política, sobre a conexão das coisas que a inteligência não alcança, né? Então, o que eu acho sobre todas as inteligências? Como elas podem, quais são as oportunidades? Você enxergar qualquer uma dessas inteligências, seja de código, de texto, de imagem, do que mais a gente descobrir por aí, como alguém que pode te ajudar a ganhar tempo. Porque não está todo mundo reclamando que não tem tempo, que não consegue fazer todas as coisas? Utiliza isso para te ajudar a encurtar caminhos e ou trabalhar menos e viver mais, porque você vai ter mais tempo livre, ou para ganhar dinheiro, se você está numa idade produtiva de trabalhar para caramba e pegar mais job, né? Então, eu acho que o que eu recomendo, que todo mundo abra, que não fez isso até agora, abra o chat GPT hoje, vá na versão gratuita ali do Midjourney para testar os 25 créditos, e recomendo pagar um mesinho, que está tipo R$ 160, vale a pena para brincar um mês, e aí você decide e entender como dentro daquela área aquilo pode ver alguns vídeos, tem um monte de vídeo no YouTube dando dicas sobre como aquilo, mas para produtores de conteúdo, e hoje em dia quase todo mundo é produtor de conteúdo, né? Porque você tem um Instagram para alimentar, você tem as capinhas do podcast para fazer, você tem as capas do vídeo do YouTube para fazer, tudo, você pode ter uma grande ajuda. Você pode te ajudar no roteiro, sabe? Às vezes você não tem tempo para fazer aquele roteiro, ele pode te dar uma ideia de guia de roteiro, sabe? Então, acho que é meio por aí. Porque eu não fui no SXSW esse ano, mas acompanhei alguns posts de alguns amigos, né? E aí, em alguma palestra, alguém tirou foto de um slide falando assim: a gente não vai perder nossos empregos, a gente vai perder nossos job descriptions, né? Então, eu acho que a gente vai ser mais generalista do que especialista do que é agora, porque eu vou conseguir eventualmente criar uma imagem, eu sou só redatora. Mas, eventualmente, eu posso criar uma imagem para acompanhar meu texto, porque eu tenho uma imaginação, aquilo lá é desenhar com imaginação e eu consigo,
Você vai estar tirando o trabalho de alguém? Pouco provável, porque quem desenha, quem estuda a história da arte há muito tempo, manda muito melhor na criação de imagens do que uma pessoa que não tem esse background de estudo. O que eu tenho percebido? Os artistas com trabalho mais interessantes nas artes criadas com a ajuda da inteligência artificial têm mais de 40 anos. Eu saí fazendo pesquisa. Eu achava um perfil que eu achava foda e eu ia lá entrevistar essa pessoa e conhecer essa pessoa. Oi, tudo bem? Como você chama? Quantos anos você tem? O que você fazia antes disso aparecer na sua vida? Quase todos eram diretores criativos, né, trabalhos relacionados à comunicação, e começaram a entrar naquilo, só que como você estudou um monte, você tem um painel semântico dentro da arte que é gigante, você consegue escolher a câmera que você vai fotografar, o tipo de filme, qual que é o ângulo, de onde vem, se a luz sai dali, tudo. Se você não, você vai falar assim, eu quero o Iron Man tomando milkshake, porque o seu repertório ele é simples, você quer ver uma coisa simples também, você só quer tirar uma pira, né? Então, a pessoa da arte vai criar coisas muito mais interessantes do que o redator no Midjourney. Eu tenho certeza absoluta, porque ele tem mais ferramentas de aprendizado para aquilo. Então, as pessoas são muito dramáticas e eu acho que a inteligência artificial chegou agora no campo da elite, arte elitizado, né? A gente já tirou o trabalho de um monte de gente com robô e os artistas não estavam reclamando. Inclusive, eles estavam gostando, que facilitou muito a vida dos artistas para um monte de coisa. Só que quando chega no trabalho dele, ele fala, ai meu Deus, parem as máquinas, parem os robôs, porque agora vão roubar meu emprego. E não é bem assim, sabe? Porque eu acho que dá para ser autoral, sim, com inteligência artificial, super dentro da arte. Mas o que eu recomendo é, abram essas ferramentas e comecem hoje a entender como isso pode te ajudar. Não deixa para daqui 2 meses, porque esse negócio está melhorando e aumentando e ficando pior, ou mais melhor ou pior cada dia. Mas é isso, porque ajuda mesmo a vida de todo mundo. Hoje em dia, eu trabalho com o Midjourney e ChatGPT ligados o dia todo, porque eles me ajudam a ter ideias mais rápidas, sabe? A achar caminhos mais rápidos dentro das perguntas que eu vou fazendo. Eu estou ganhando muito tempo com esse assistente, é isso. Falei demais, gente. Nada. Não, mas imagina, é maravilhoso ouvir você falar. Eu fiquei pensando sobre isso que você tinha dito. Eu fiquei em choque, primeiro. Eu achei que a resposta à minha pergunta de como está indo o mercado ia ser tipo, cara, as pessoas descobriram como é maravilhoso isso, e agora tem um monte de. Daí eu vejo algumas coisas. O que eu estou percebendo é que as pessoas têm um hobby de odiar a Web3. Então, algumas sim. querem ser haters. Elas tinham um hobby de odiar a internet também, no começo. Exatamente, odiar as redes sociais, odiar não sei o quê. Uhum. E é engraçado que eu vejo os artistas falando mal de NFT. Porque é uma pessoa que realmente não sabe o que é NFT, porque se soubesse, não ia falar sobre aquilo daquela forma. Dessa forma. E aí eu te pergunto, outra pergunta. Quando você fala e a pessoa entende o que é NFT, né? Porque uma coisa é umas pessoas que não entendem, não alcançaram, ainda não sabem, têm uma opinião. E é difícil embarcar mais gente para o Web3. Agora, as que sabem, as que entenderam, elas ficam maravilhadas, sim? Tipo, Ficam. elas falam, caramba, Ficam. não é? Ficam. Óbvio. Não tem Quando como. cai a ficha, eu falo, a grande ficha tem aquele quadrinho da Laerte, que é a grande ficha, um dia ela cai. E essa ficha, ela vai cair. Só que, assim, realmente eu não consigo mais precisar quando isso vai acontecer. Às vezes eu fico pensando a diferença do tempo que demorou para eu entrar no Facebook e para minha mãe entrar no Facebook, sabe? E foi mais ou menos um gap de 10 anos. Obviamente, a gente tem agora tem uma acelerada em como as coisas são processadas, né? Como minha mãe já está no Facebook, ela está mais apta para entender de outras coisas. Eu convenci ela a investir em cripto, sabe? Porque ela já está ligada em tecnologias, porque teve uma época que ela nem comprava na internet, porque ela tinha muito medo, né? Então, eu acho que tem uma acelerada, mas para a gente chegar em massivo, né, mais pessoas dentro e as pessoas aceitando, tipo assim, você segue um artista na sua página, um artista gráfico, um artista de música, e não é um artista gigante, é um artista que faz show para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas na sua cidade, não é um artista de estádio, né? Só que você pira, você já comprou camiseta que esse artista lançou, você já comprou o vinil que ele lançou, ou seja, você está apto a gastar dinheiro com aquele artista. Você quer apoiar ele, porque isso é apoiar. A gente colocar grana na arte, a gente garantir a continuidade da arte. É isso que a gente deve fazer. A gente tem que apoiar a arte para garantir a continuidade da arte dos artistas que a gente gosta.
E aí, você chega no momento que as pessoas já estão entendendo um pouco mais, que você consegue comprar uma coisa, por exemplo, na Fonograme, você consegue comprar uma coisa, a gente tem via Pix com carteira interna e via carteira digital, para quem já entendeu tudo, conecta com a MetaMask lá. Mas para quem não entendeu, eu quero só comprar aquilo, eu quero comprar o ingresso, eu quero comprar a partitura do Hermeto. Eu nem estou pensando em revender isso, eu só quero ter. Eu vou te falar que a grande maioria das pessoas, nesse momento, a fanbase da música, ela quer ter uma experiência ou comprar um ativo do músico. Ela quer ter um momento próximo do músico. Ela não está interessada em fazer dinheiro com aquilo. É diferente da visão do Bored Apes e umas cifras milionárias. É outra pira, né? Outra vibe. Por exemplo, eu vou pagar o ingresso mais caro do Lollapalooza porque esse ingresso me deixa assistir o meu show favorito do palco. Imagine, eu com certeza, assistir do palco é diferente da VIP, sabe? É você ali em cima na energia do palco. E é para isso que o NFT vem, né? Você vê o que é raro, o que. Eu vi um DJ essa semana numa notícia falando assim: eu não acredito em NFT, eu acredito no raro. Eu falei, eu não entendi o que você está falando, cara, porque você pode fazer coisas absolutamente raras e exclusivas através do NFT. Então, isso me leva realmente a achar que as pessoas não entenderam que é só uma forma de pagamento e de valorização da arte, sabe? Você é o artista, você é dono dela e diz quanto ela custa, sem intermediário. E quem não entende que isso é fantástico, eu não consigo entender, mas a gente vai ter que explicar devagarzinho, mais uma vez, 50 vezes. Só que vão ter que rolar novamente uns movimentos maiores de NFTs em coisas mais simples. Eu não sei como é que a gente vai chegar a isso. Linguagem mais simplificada, sabe? Realmente vender NFT sem dizer que está vendendo NFT, entendeu? Compra ali o ingresso, chega no site, é NFT, explica aí uma frase, vai aqui, é simples, clica lá, vai dar tudo certo. Porque falta um pouco isso também. Você não acha que a gente está falando com a geração errada? Porque, assim, a nossa geração, eu estou vendo todos meus amigos e o meu círculo social da minha idade que não querem nem saber, acham horrível, etc. Talvez, e porque as pessoas que estão desenvolvendo os projetos de NFT são millennials também, existem muita geração Z, mas também existe muito millennial. Será que a gente não está falando com a galera errada? Sim. Não é que... Será que a gente podia estar falando com os músicos de 20 anos, de 18 anos, que estão nos games, e a gente está errando o público? Sim, eu já estou fazendo esse movimento, porque, por exemplo, a gente fez várias abordagens ativas, né? A gente indo atrás de artistas e falando, vem cá, deixa eu te falar da palavra do NFT, te explicar como é que funciona e tal, etc. Só que a gente teve alguns contatos passivos de gente que caiu no nosso e-mail falando, quero fazer um projeto de NFT. Eu fui ver o perfil dessas pessoas, quem é o perfil dessas pessoas? Muita gente do trap, né? Pessoas super jovens mesmo, na casa dos 20 anos, né? Não chegaram nos 30 ainda. E como a cabeça deles funciona? Eu tenho 2 milhões de seguidores no meu Instagram. Eu não sou um cara famoso. Ele entende que ele não é a pessoa que todo mundo conhece e tal, porém, eu tenho 2 milhões na minha base. Desses 2 milhões, 100 mil podem estar dispostos a me dar 50 conto. É assim que eles pensam, entendeu? E eles estão muito certos. Então, eles vão lá, e assim, a gente estava com um problema para mintar na Ethereum antes do protocolo novo, porque o gas era muito alto. O gas, para quem está aqui por acaso e ainda está perdido nesse assunto, é, por exemplo, quando você vai fazer a escritura de uma casa, você paga uma taxa para o cartório, né, para fazer aquela escritura. É basicamente isso. Quando você vai registrar uma obra em NFT, você paga uma taxa para esse grande cartório que é a blockchain. Né? O gas estava muito alto e agora, como ele baixou, ele está permitindo você fazer uma série muito grande, né? Por exemplo, no fonograma, o artista não paga o gas, quem paga é o comprador. Só que se o gas é muito alto e fica mais alto que o valor do preço que você coloca do produto, deixa de valer a pena. É igual quando a taxa do Sedex fica tão cara que não vale a pena você pedir o produto. Né? Então, se o gas for baixinho, agora, que como está bem baixo, dá para a galera fazer séries enormes. Só que quem se tocou disso sozinho e caiu na minha caixa de e-mail sem precisar lá evangelizar ele, foi um menino de 20 anos, sabe? E o Hermeto Pascoal, com o agente dele, sinceramente. Um de 90, quase 90, e um de 20, basicamente essas pessoas. Porque são 2 perfis que falam, eu não tenho nada a perder. Sabe? Quem fez projeto com a gente? A Elza e o Hermeto. Qual que é a ideia? Não tenho nada a perder. Eu tenho 90 anos, vou testar. Se deu errado, o que vai acontecer? Sei lá, eu já errei um monte, já perdi um monte e já entendi que não dá para ganhar sem testar. E a molecada é otimista. Eles acham que tudo vai dar certo e tudo é maravilhoso. E isso é ótimo para uma força motora. A gente está na geração, passou dos 35 até os 55 ali, mais ou menos, a gente está numa geração que está no cinismo. A gente fala,
Ai, meu Deus, tem que pagar os boletos, vai dar errado. Ah, sabe, é basicamente isso que começa a ser a nossa visão do dia a dia. Então, é realmente complicadíssimo falar com essa faixa. E aí, o mercado da música tem várias questões. Tem as gravadoras que não querem que esse mercado ande, porque ele não quer perder o dele no meio de toda essa transação. O Spotify também, porque quem que é dono do Spotify? As 3 grandes majors da música é dono do Spotify ali e está com o dinheiro todo ali. Né? Então, tem muita gente a quem não interessa que o mercado funcione, e várias dessas vão ficar aí fazendo não dar certo, e algumas, igual o Warner Music, que falou: acho que eu cansei de fazer isso, não vai dar certo, vou investir nisso aí, vou tirar dinheiro disso. E quem fizer isso vai ganhar dinheiro, sabe? A gente criou um produto no Fonograme, para vocês entenderem que como é lucrativo, assim, a gente criou um produto do Fonograme que tem gente que está lançando música nova e precisa distribuir, precisa colocar isso no Deezer, no Spotify e tal. Eu não tenho um selo, né? Eu não sei direito como distribuir, eu quero alguém que facilite a minha vida, me ajude a lançar uma música, né? A gente criou uma ferramenta lá dentro que é lança sua música. Você vai preencher todo um formulário, falando que todo mundo participou da música, blá, 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 blá. E aí você dá um play e a gente ajuda todo no processo de lançamento através de um selo parceiro. A Fonograme vai se transformar num selo em breve. E a gente distribui para todas essas plataformas de streams. E o valor que normalmente você recebe desses streams, que é baixo, mas abaixo ainda mais porque tem IOF e tem taxas do governo, né? Quem lança com a gente recebe em cripto. Então, ele recebe com um desconto muito menor de taxa, porque ele fica livre dessas taxas por enquanto, né? Vamos falar por enquanto, porque a gente não sabe para onde vão as regulamentações, mas por enquanto a gente consegue eliminar essas taxas, ou seja, lançando com a gente, ele vai ganhar mais pela quantidade de play que dá ali. E se ele quiser, depois, ele pode transformar aquela música em NFT e vender uma porcentagem dos royalties em cima dos plays dele. Mas se ele não quiser, ele só lança, né? E a gente come uma porcentagemzinha relacionada ao trabalho que a gente tem para distribuir, para o cara só apertar um botão e que isso aconteça. Já é o nosso produto de mais sucesso, mais lucrativo. Em 6 meses de lançamento, a gente lançou 800 fonogramas nesse tempo. Quantos deles fizeram NFTs? Foram poucos. Quantos deles fizeram NFT? Talvez 15 de 800, talvez 20. Mas não importa, porque é o primeiro passo dessa galera dentro da Web3, entendendo cripto, entendendo receber cripto, sabe? Aí, depois você já tá com a música lá na plataforma, você fala, vou testar, criar um NFT dessa aqui que teve bastante play, vou ver o que acontece, vai que dá boa, vai que eu vendo, né? Então, eu acho que é mais isso, sabe? Como a gente vai quebrar a cabeça e entender qual que é o público que está interessado na gente para começar, os early adopters, né? Porque nós somos os early adopters. Só que a gente já entendeu que nós somos poucos. A gente precisa de mais gente. Para onde a gente vai agora catar gente? A gente vai catar gente na galera de 20 e na galera de 90. É isso. A gente já entendeu. Porque, mas olha que engraçado, apesar da piada, as palestras que eu dou, quando eu vejo rostinho, carinha nova, assim, a molecada de 20 anos, de faculdade, são os que vêm falar comigo, emocionado porque eles se entendem na hora, porque eles vieram de uma construção de comunidade que já é diferente, sabe? Já é menos individual, pensa mais no todo. Então, eu sabia que vocês queriam que eu chegasse aqui mais otimista hoje, mas na verdade, eu vim só para falar que a gente vai continuar trabalhando, sabe? A gente vai continuar trabalhando, porque isso é do caralho, isso vai acontecer, sabe? O ano passado o metaverso estava super quente, esse ano desaqueceu forte o metaverso. Deu uma desaquecida, da mesma forma que desaqueceu o NFT. Então, mas eu acho que o NFT, além do metaverso, ele é uma forma de pagamento, ponto. Ele é uma forma de transferência de título, de propriedade, ponto. Isso vai continuar acontecendo para sempre. Os cartórios vão usar isso aí. Então, assim, isso vai acontecer, isso vai continuar acontecendo. Então, não é tipo, o NFT vai acabar, oh meu Deus, não vai acabar, vai seguir. Só que a gente tem que trazer projeto legal e entender, fazer os artistas entenderem que eles estão perdendo dinheiro. Porque eu já conheci o projeto do Hermeto, né? Foi o terceiro maior projeto da América Latina, de sucesso financeiro da América Latina. A gente também não sabia disso. Deixa eu dar esse dado para vocês, porque é legal. Um pessoal muito legal de Buenos Aires, chamado Future X, eles estão criando pesquisas mesmo, fazendo pesquisas no mercado de Web3, trazendo números, trazendo dados sobre a América Latina, né? E eles entrevistaram 1 milhão de pessoas e chegaram na gente também, entrevistaram a gente, e a gente viu
e ficamos muito impressionados, depois vou até mandar o gráficozinho para vocês, que a Fonograme foi, assim, em matéria de uso de NFTs criados, assim, competindo com o OpenSea, com todos do mundo, a gente está ali em terceiro ou quarto lugar no ranking da América Latina, né? Isso criado na unha, né, com sem grana de investimento em comunicação, em nada, é investimento dos sócios e vontade de fazer o mercado acontecer mesmo, né? E a gente viu isso, a gente falou, caramba, e eles amam, todo mundo ama esse case. Por quê? Você comprava uma partitura que foi vendida por um preço muito acessível, R$ 350, e se você comprasse, você poderia gravar aquela música inédita do Hermeto no seu disco, enquanto artista independente, né? Então, é um projeto que tem muitas pontas interessantes. Se você quer só colecionar, você tem uma partitura feita à mão, pintada com canetinha do Hermeto, que você vai ter um PDF gigante para imprimir e colocar na sua sala. Se você é músico e conseguir tocar aquela partitura, que não é qualquer um que consegue, você coloca no seu disco. E quem comprou o livro inteiro com 99 partituras? Um advogado de direitos autorais que entendeu que estava fazendo um puto negócio enquanto investidor, né? Então, outra coisa que eu sempre falo quando a galera vai pensar em criar produtos é pense em tickets médios diferentes do seu público. Tem gente que tem R$ 50, tem gente que tem R$ 200, tem gente que tem R$ 1.000 e tem gente que tem acima de R$ 5.000, que aí é muito pouco mesmo, assim, disposto a dar pela sua arte, né? Então, eu Janara, acho assim, parabéns, cara. Eu acho tão legal terem projetos brasileiros, até para fazer um parênteses, porque a gente, toda vez que vai apresentar alguma coisa, ou a gente fala de Web3, ou até a nossa startup de ESG, tem sempre uma frase que todo mundo gosta de falar para dizer que entende. O Brasil está engatinhando. Adriane e eu ficamos loucas com isso, porque eu falo, o Brasil não está engatinhando em termos de Web3, tanto não que tá. está aí a prova do que você está contando do projeto, e, porra, parabéns. Eu fico muito feliz de ver um projeto brasileiro e com mulheres, e que, cara, tá entre os top 3, você entrou no top Não, a 3 do gente, a mundo. gente tomou um susto, porque é um dado que a gente não conseguiria sozinho, entendeu? A gente só conseguiu porque essa galera foi fazer uma pesquisa de mercado que foi muito além da gente mesmo, dos nossos contatos, sabe? Então é estimulante. E é estimulante entender que projetos bem feitos, interessantes e inteligentes, eles têm mercado. E o público do Hermeto, gente, é uma galera de mais de 45 anos. A gente não está falando de pessoas de 20 anos. A gente está falando de gente que conseguiu facilmente comprar NFTs, mesmo sem ter conhecimento de Web3, porque a grande maioria comprou via Pix e carteira interna do Fonograma, não comprou via MetaMask. Se a gente for dividir, a gente tem 70% via Pix e 30% via MetaMask, ou seja, 30% de entendidos, 70% de fãs que deram um jeito, se pirulitaram para comprar o que eles queriam, sabe? E é isso. Então, eu acho que, assim, o que falta realmente projetos criativos muito legais, as lojinhas mais legais do mundo. Pense numa coisa muito legal. O Jungle é uma banda que eu amo, uma banda de Londres, eu amo essa banda. E eles lançaram um disco de vinil. E eles lançaram uma série limitada de 10 vinis, em que era assim: você comprava o NFT daquilo e você escolhia o que eles iam escrever para você. Você escolhia a dedicatória que você Você ia receber. quis, e você É, quis é. loucamente. E isso é muito legal. Eu só não comprei porque era uma semana que eu precisava economizar, porque eu estava fazendo uma viagem em breve. E eu fiquei assim, se fosse outro momento eu comprava, porque é o tipo de coisa que eu, como fã, quero, sabe? Isso é uma coisa que é valioso para mim. Então, o mercado só não está rolando por mais iniciativa dos artistas mesmo e de quem está entrando em contato com esses artistas e como eles estão explicando isso. Só que eu também acho que faz parte da missão dessas pessoas que plataformas, etc., quem entra em contato com os artistas, ficar responsável pelo menos direcionar o discurso de venda na página desses artistas. Sabe? Como deixar isso Concordo. mais simples possível, qual que é a linguagem, criar um brand book da explicação do NFT para marcas e artistas. Como que isso vai aparecer mais acessível e mais fácil para o comprador? Porque no final das contas a gente quer que as pessoas cliquem e comprem, sabe? É isso. Tem que facilitar, é como toda a internet também foi caminhando Sim. para cada vez ficar mais óbvia, né? Eu não me lembro o dia em que alguém falou assim: olha, sabia que é possível você guardar seus documentos sem ser no seu computador, mas você guardar numa nuvem? Eu não me lembro disso. Eu lembro que um dia eu passei a usar o Drive. Eu não sei dizer o dia específico Uhum. em que eu ouvi falar do Drive. Eu acho que esses movimentos acontecem. Sim. Você estava falando agora de banda. Eu fui uma jovem muito rockista, né? Eu também, E eu eu tenho uma também. banda que eu adoro, e é meu guilty pleasure, mas é uma banda que eu amo até hoje. Porque
tem conexão Tô com a minha curiosa. vida, que é o Tô curiosa. Red Hot Chili Qual? Peppers. Ah, claro, todo Red mundo Hot ama. Chili Ninguém pode Peppers. falar mal do Red Hot na minha Eu cara. amo. Não pode falar. Mas sabe o que rolou? Eu tô em Ah, Portugal, né? Eu fui num show do Red Hot que teve no Rock in Rio, quando eu morava no Rio de Janeiro. Só que não era o John Frusciante, o guitarrista. Tava o Clint não é a Hofer mesma lá e coisa. tal. Uhum. Exatamente. Eu fui no show Não é. sozinha. Eu não tinha Aham. um fucking amigo para ir comigo. E eu amo Red Hot. E nunca foram para Brasília, porque eu sou efetivamente de Brasília. Porque eu, nessa época morei no Uhum. Rio, fazia faculdade. E eu fui super feliz, eu show do Red Hot, eu chorei, assim, sabe? Clichês, clichês, clichês. E eles vão vir a Portugal para um festival. Eu fiquei, caraca, o Red Hot vai estar em Portugal e é com o John Frusciante, que é tudo que eu quero. Eu fui aquelas jovens que assinava o CD como Ana Aham. Frusciante. Eu tenho um Ah, você era álbum de dessas. capa, eu era dessas. Entendi. Eu Eu já ainda fui assim botava, com o YouTube. mas o meu era Ana Harris Frusciante, porque eu também amava o Steve Harris do Iron Maiden. Gente, jovem, jovem, jovem. O jovem é ótimo. Mas são os únicos discos que eu guardo, físicos, discos não, CDs. Uhum. Eu tenho toda a coleção do Red Hot Chili Peppers. Até hoje eu compro o disco, porque eu Uhum. sou fã. Eu fico pensando, cara, se uma hora eles lançassem uma coleção. Mas enfim, só para resumir a história do show. Uhum. Meu marido ficou me enrolando, porque eu não tenho paciência para festival, eu não tenho paciência Aham. para festival, fiquei esperando. Aí ele, não, o Francesco e a Ana, que são os amigos nossos que não moram aqui em Portugal, não, eles vão vir para Portugal porque eles vão para o festival. Fiquei esperando todo mundo. Acabou o Estava caro, ingresso. esgotou. Uhum. Esgotou. Eu não consegui comprar aqui em Curitiba, estou chateadíssima. Mas o pior não é isso, eles vão tocar em Brasília, em Aham. novembro. Aham. E minha mãe mandou para mim na mesma hora: olha, a tua banda favorita está vindo para Brasília, vai tocar lá no Ah, Nelson, sei lá, aquelas coisas bem clichê de Brasília. E eu aham. comprei a passagem para ir para Brasília, que eu vou agora no segundo semestre. Pergunta se eu comprei pensando no mês que ia ter o show, para garantir que eu fosse. Ah, amiga, Sabe quando como você se você sente faz dessa? burra? Eu me sinto a pior fã do mundo. E eu gostaria, inclusive, quero pedir para o Red Hot Chili Peppers, se eles estiverem nos ouvindo aqui, que eles são muito bons em português, criem projetos e possibilidades em que eu não precise correr atrás do ingresso, porque eu sou uma fã. Eu faria Uhum. uma aquisição de qualquer coisa que em qualquer lugar do mundo eu já Sim, tivesse um passe, uma reserva de lugar para o show. Porque é isso sim. que é fã. E é a única banda no mundo que eu faria isso. Porque é o Red Uhum. Hot. E eu sei que Sim. eu devo estar aí numa seara enorme de fãs. E, Janara, até te perguntar de uma maneira curiosa, né? Você veio da área das artes, você é uma diretora de criação, de arte, e você, assim, você gosta de música, obviamente, você está super ligada a Uhum. isso. Mas quem são as outras pessoas que construíram, no caso, a Fonograme, né? Sim, quem são as pessoas que se interessaram em parcerar, duplar, fazer sociedade com você? Porque você já falou que foi tudo investimento de sócio, então quem acreditou, Uhum. quem estava naquilo. Porque o Web3 é novo, o cara não fez um curso de Web3 e Marketplace de NFTs. Quem foram as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, assim, para a gente pensar quem que está se envolvendo, né? Além Sim. da O primeiro perfil publicidade e tal. O primeiro perfil é o Lucas, que é realmente idealizador. Eu acho que lapidando a ideia e trazendo coisas do meu universo, mas quem veio com essa vontade focada no mercado de música é o Lucas, porque ele é produtor musical, ele entende que gira muito dinheiro neste mercado. O Brasil é um grande consumidor de música, gira muita grana nesse mercado, só que ele ainda continua indo para poucos bolsos, né? Então, a primeira iniciativa dessa foi ele. O Lucas também é um cara que está sempre muito antenado nas coisas novas que estão acontecendo. Então, acho que esse é um perfil meio natural. Eu vim da área de comunicação e de artes, os nossos outros sócios são da área de tecnologia e já estavam trabalhando com projetos de blockchain, desenvolvendo soluções para bancos e para instituições diversas de blockchain. E conheciam o Lucas há muito tempo, se animaram a criar um marketplace, porque eles já tinham mão de obra para isso, mão de obra que já sabia como desenvolver, que a gente não tem muito desenvolvedor de blockchain no Brasil e os que têm um salário bem alto e difícil de pagar. Então, não é qualquer pessoa que conseguiria criar um marketplace agora se você não tem um investimento, uma capacidade de investimento próprio ali muito grande. E advogados, muitos, vários, uns 9, é sério. Advogados de autoral e de societário, né? A gente tem. E todos nós somos sócios, com porcentagens variadas, mas todo mundo está há 2 anos basicamente investindo numa coisa que a gente
entende que vai acontecer. O problema é quando demora a acontecer, você começa a pensar, será que eu continuo nesse mercado? Será que eu faço isso? Eu não faço só isso, né? Eu sempre invento 10 coisas para fazer. Fonograma é uma das coisas que eu invento. Mas eu boto fé que quem se manter forte, sólido, consistente, com a proposta legal, trazendo projetos interessantes, vai ter um futuro bem próspero em pouco tempo, eu imagino. Mas o pouco tempo, ele depende de como a gente explica também. Eu acho que cabe a todos nós. A gente não pode jogar essa só no tempo, sabe? Vamos esperar o tempo passar e todo mundo entender. Eu acho que todo mundo que está dentro entender que, por exemplo, esses eventos que ficam muito dentro da comunidade, o quanto eles são válidos para a expansão de mercado. Será que não é mais interessante fazer um evento que traga mais assuntos, criado por galera de Web3, mais trazer mais assuntos e colocar como um assunto também ali, sabe? Porque a minha preocupação é justamente essa. Quanta energia estamos perdendo, pregando para convertidos? Porque eu acho que a gente ainda está no momento de catequização. Eu estou fazendo isso muito com agências, e está sendo muito legal, porque as agências estão pensando projetos Web3 para publicidade. Tem cabeças dentro da criação muito ligadas em tendências nesses assuntos, que se encantam com esse assunto, que já consegue conectar uma marca legal, que já investe em música, já investe nessas searas, investindo em projetos de NFT. Né? E como apoiador de um projeto artístico, porque eu não acredito muito em marca vendendo NFT e as pessoas comprando NFTs da marca. É difícil você comprar um NFT da Volvo, mas comprar um NFT do Baiana System apoiado pela Volvo, eu compro na hora, porque eu estou apoiando um artista, né? Eu acho que essa conscientização de como trabalhar com marcas é muito interessante também, que as marcas entendam que é muito melhor na Web3 apoiar projetos que já existem, projetos de ecologia, projetos de artísticos, projetos de música, porque existe uma confiabilidade maior, porque a comunidade está interessada em comunidade. Está interessada em que o dinheiro, já que eu vou gastar meu dinheiro, eu quero dar esse meu dinheiro para o Baiana System ou para a Volvo? Quero dar para o Baiana System, entendeu? Então, é meio que essa mentalidade de como as coisas devem ser conduzidas. Mas é isso aí, irmãos, vamos continuar nesse processo de uma reunião por dia, explicando para mais uma pessoa. É isso. Mas é isso, vai rolar Janara, porque é um pagamento. queria te perguntar, a gente falou de coisas maravilhosas que eu nem tinha imaginado que a gente ia conversar. Queria puxar um pouquinho para a parte de profissões. Sim. Quais são as profissões hoje que você vê que estão ligadas ao seu mercado, ao mercado de NFTs, de música? Se alguém quiser, por exemplo, eu quero participar disso, eu quero uma oportunidade nessa área, o que tem Tá. hoje? É Por desenvolvedor? É exemplo, advogado? se eu for te dizer, por exemplo, cargos que eu vou pensar em cargos que um marketplace de NFT gera de emprego, né? E coisas acopladas na indústria também acabam gerando nessa cadeia. Por exemplo, primeira coisa para a galera de desenvolvimento, flertar com desenvolvimento blockchain. No Brasil, ainda temos pouquíssima mão de obra nesta área. Então, a galera que está dentro do desenvolvimento, pensando em mais uma ferramenta para aprender, vai em direção da blockchain, porque a média de salário que nós estamos vendo no Brasil nesse momento gira entre 25 e 40 mil mês, que é uma bela de uma grana, né? Tipo, tá tudo caro, mas com isso dá para pagar umas continhas, né? Então é isso. Para curadores e pessoas que fazem conexões com o universo da música, produtores culturais. Eles têm uma baita abertura nesse cenário que é uma plataforma não necessariamente ela tem todos os contatos de todos os artistas. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com algumas vezes com curadores, esses curadores, alguns deles são, por exemplo, produtores de festivais, né? Que são pessoas que fazem pontes já com esses artistas e essas pessoas ajudam a gente a trazer essas pessoas para reuniões para a gente falar para essas pessoas, se explicar o Web3. Então, esses curadores eles estão sendo uma grande ponte entre a tecnologia e os músicos, porque eles já têm a aceitação, eles já têm o lance do músico acreditar que veio uma coisa boa dali, porque é uma pessoa com quem ele já fez várias parcerias legais, então eles permitem essa tradução mais fácil, né? Isso eu vejo bastante. Community Manager voltado para Discord, né?
que é uma coisa nova. A pessoa que ficava ali antes ficava muito no Facebook, no Instagram, respondendo comentário e etc. E isso agora é a mesma coisa, está acontecendo, muito focado no Discord e no Twitter, né? Eu acho que são as duas, e no Telegram, são as três grandes redes em que as comunidades já formadas estão trabalhando. Porém, a gente precisa pensar no hack enquanto esse tempo não chega de estar todo mundo no Discord, porque ele ainda está crescendo, ainda está se formando. Como que a gente consegue acessar essas pessoas no Insta, no Face e nos outros lugares que as pessoas vão habitar durante um tempo também? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não adianta falar assim, esquece, eu já falei isso, esquece Instagram e tal. Hoje em dia eu volto atrás um pouco. Não esquece não, porque essa galera vai ficar aqui um pouquinho ainda. Então, dá um jeito de fazer essa entrada por ali, de alguma forma também, antes de falar. Vai lá no Discord, porque o Discord assusta, né? A pessoa que abre o Discord a primeira vez fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Não é tão simples assim. Assusta demais o Discord. O outro tem problema de Legalmente, interface. Não, você vai falar dos advogados, que eu tenho certeza que a gente já falou que advogado está em todas, cara. óbvio, legalmente, assim, toda palestra, em todos os eventos de assuntos variados que eu vou, tem muitos advogados. Os advogados que estão antenados em transformações estão interessados em entender, porque entenderam que é um contrato. Se tem contrato, tem advogado atrás. E as coisas vão, né, continuar. A pessoa acha assim, mas é um contrato inteligente e tal, etc. Assim, gente, esse contrato ele serve para você processar as pessoas caso alguém faça uma cópia de uma coisa sua, use uma música sua, ele é um contrato da mesma forma, né? E aí, eventualmente, você vai precisar de um advogado para processar alguém da mesma forma. Então, os advogados, eles precisam estudar um pouco mais, apesar que hoje em dia você vai lá no chat GPT e fala, faça aí a minha defesa, chat GPT, tem gente fazendo isso já, né? Mas, enfim, a parte de legal. Então, na verdade, o que eu vejo nesse momento, em relação ao metaverso, artistas de 3D, né, bastante, tem uma demanda muito grande de arte gráfica em 3D, e desenvolvedores de estratégia que tem que navegar lá, entender muito o que está acontecendo lá, para entender movimentos estratégicos de como as coisas estão se comportando no metaverso naquele momento. E eu digo naquele momento porque 6 meses está de um jeito, daqui 6 meses pode ser outro cenário, daqui 6 meses pode ser outro cenário. Porque eu acho que as coisas vão ser muito mutantes, muito rápido agora, né? Mas, neste momento, eu vejo profissões muito parecidas com profissões que nós já temos, só que essas profissões precisam fazer um mergulho nessas ferramentas. É basicamente isso. Então, o dev vai fazer um mergulho em blockchain, o legal vai fazer um mergulho em blockchain, os produtores culturais vão adicionar o NFT como uma possibilidade de venda nos seus eventos, nos seus projetos, como uma coisa corriqueira mesmo, tipo, eu vou vender isso e um projeto de NFT, entendeu? Tá ali, em todo projeto que você faz cultural a partir dali, porque é uma forma de entradinha, né? Então, eu acho que é basicamente você enxergar, entender um pouquinho mais, para entender como fazer o uso dessa compra e venda, mas isso funciona muito para coisas raras e exclusivas, e essas coisas muitas vezes estão nas artes, né, e na comunicação, e no entretenimento. Você falou bastante de mergulhar nas tecnologias. Tem algum conhecimento básico que você fala, olha, você quer entender das possibilidades que a sua profissão pode se adaptar ou da maneira que você pode transitar, que tem aquele conhecimento específico ou alguma buzzword, né? A gente fala muito comunidade, descentralização, propriedade. Qual é o conhecimento que você recomenda, assim, tipo, galera, você quer começar a entender o potencial disso aqui? Lê sobre isso. Não sei, eu iria um pouco por processos meio básicos de busca no Google. Por exemplo, os casos de maiores sucessos de NFTs na indústria da música, sabe? Veja quais são as particularidades de cada um deles. Veja principalmente as particularidades dos artistas que não são gigantes, que o artista não é a mídia em si, sabe? Veja os projetos bem-sucedidos de pessoas que não são tão famosas de uma forma global e midiática. Esses são os mais legais, porque são pessoas que tiveram que, né, arrumar uma solução criativa que está além da base de fãs, que é algo mais garantido. Mas o YouTube, gente, é o YouTube, sabe? Use as perguntas certas, procura, se você está no passo de entender o que escreva. O que é o NFT? Aí, como criar o NFT na indústria da música? Vai nas perguntas básicas mesmo, você vai achar todas as respostas no GPT também. Inclusive, é bem legal usar o chat GPT, porque muitas vezes ele vai te fazer uma busca. Se você conseguir fazer um link de ideias, ele vai conseguir filtrar já direto o que você quer
sem colocar um monte de anúncio, que é o que o Google vai te fazer antes de te dar as respostas que você quer. Então, o GPT como ferramenta de busca é muito bom. Mas é isso, não tem muito segredo. É um pouco perder um pouco medo, ranço e preguiça. É isso. Eu vejo que as pessoas têm essas 3 questões com a Web3: medo, ranço e preguiça. E esses são os nossos maiores inimigos, eu diria, né? Que é a dificuldade vou parar para entender isso. Eu ouço isso de um monte de amigo artista. Nossa, ainda não parei para entender isso aí de NFT, eu quero ver, sabe? A pessoa deixa para depois porque parece que é muito difícil. E na verdade não, é simples e tem como ganhar com isso, com coisa que você já tem, sabe? Tem como fazer dinheiro com uma coisa que você já tem, o que é muito bom. Isso é muito bom, power to the people. Adriana, vou abrir para a gente estar caminhando para o nosso final da nossa hora de conversa. Quero saber se você tem mais alguma pergunta específica para a Janara. Não sei se você já ia perguntar um monte de coisa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu fico imaginando que a frustração. Passei com isso com a Ana recentemente. A gente veio numa coisa de muita empolgação com esse tema de Web3, muitas palestras, muitas coisas e tal. E de repente a gente viu que a gente sentiu que não tinha tanto interesse, né? E a gente caiu, assim, em termos de expectativas, né? E daí você disse isso, foi muito o que a gente passou, né, recentemente. Assim, a gente falou, cara, o que é que a galera não tá vendo? O que o povo ainda não entendeu que é essa maravilha dessa Web3? E eu fico muito feliz de saber que outras pessoas estão passando por isso na loucura da nossa cabeça. Sim. E eu acho que a gente tem que cada vez mais se unir para mostrar para as pessoas que uma vez que elas entendem, elas se encantam. É Sim. isso, né? E eu acho que a ideia é isso, é se unir para mostrar para o lá fora, né? E não se unir para criar uma panela, para criar um grupo em que só nós entendemos esse assunto, logo nós somos foda, né? Porque isso não traz, gente, não traz, sabe? O que vai trazer gente é realmente o cara que vai ali fazer um vídeo no YouTube e falar: vou te explicar num passo a passo como criar um projeto de NFT usando uma inteligência artificial e você vai lucrar R$ 500 com isso. Esse cara vai trazer um monte de gente para um NFT, entendeu? Então, é justamente isso, simplificar linguagens. A gente está no momento de se unir para conversar, para definir estratégias de como ser mais impactante para o público que está com ranço, medo e preguiça. Sabe qual que é o problema, Janara, que eu vejo também? A gente precisa de produtores de conteúdo. Só Sim, que a audiência ainda é muito baixa, não se paga. sim, Por sim. exemplo, eu e a Ana, a gente tem a Gol, a gente tem outras coisas, porque se for Claro, só a Gol, não se paga nesse momento. sim. Então, a gente acreditou muito assim em criar muito conteúdo e tal, e a gente falou, cara, isso não está se pagando. A gente achou que a aderência ia ser muito mais forte, mais rápida, mas não foi. Então, eu acho que desestimula também as pessoas a permanecerem assim. Isso não pode acontecer, né? Porque senão esfria de vez. A gente precisava pensar em alguma maneira É o distanciamento, né? É o próprio de distanciamento fomentar, histórico. né? Esse é o Não, de distanciamento fomentar histórico. esse conteúdo sem que a Janara caiu. Não, não, ela está aqui com a gente. Eu sinto que a Janara tal, ela teve algum problema de conexão. Cara, mas eu Janara, fico pensando sobre isso. Talvez a gente cara, tenha que encontrar mesmo esse caminho. A gente tem que pensar sobre isso. A é um Janara caminho caiu. no ar. Ela volta, a gente segue aqui no podcast. Essa fala da Janara foi muito importante, né? Porque ela faz o processo dela a palavra evangelizar nunca é muito boa. Ó, a Janara caiu mesmo. Esse processo do evangelizar e o processo de como você também precisa de profissionais para fomentar e também o próprio público consumidor. E tem um detalhe que eu gosto do que a Janara vinha dizendo, é como isso beneficia o artista. Tanto que quando o artista entende que ele tira um intermediário, que ele consegue fazer a produção dele, que ele consegue reduzir um monte de barreira, é muito bom. Eles ficam encantados, né? E as pessoas podem estar com medo de transitar do que elas já vêm fazendo no mundo real, digamos assim,
para ir para esse mundo de Web3? Como é que o cara fala, então eu não vou mais fazer contrato com gravadora? Quem são as pessoas que vão me levar para esse mundo, né? Mas é porque também o mundo especulativo das criptos fez um grande desfavor, né, para o mundo da Web3, que deixou todo mundo com medo. Foi. As palavras, né? Acho que o ranço, medo e preguiça são boas definições. Olha, só Eu para deixar claro adorei. para todo mundo que está aqui, a Janara perdeu a conexão, ela está Ela está reiniciando para voltando. voltar, ela está voltando. Mas é muita gente, ver os advogados, né? Esse papo tinha muita cara do Vitor. Ó, a Janara de volta. A gente estava falando dos advogados já. Janara, você está bem, Oi, Janara? Janara. Voltei, gente, A desculpa, gente, a tecnologia gente, é assim. tecnologia, sim. A gente estava só dando esse highlight mesmo. Eu gostei do medo, ranço e preguiça, e da dificuldade que é. A Adriana estava falando da produção de conteúdo, e eu acho que às vezes precisa de um distanciamento histórico, mas a Adriana já entrou de como que a gente fomenta esses conteúdos e como que as pessoas consomem esse conteúdo. Porque Essa é é uma muito resposta difícil. que eu ainda não tenho, porque eu também estou pensando sobre isso, né? É difícil. Como eu vou te falar que isso também está acontecendo, eu vou dar um paralelo. Mas eu sigo muitos artistas, né? E muitos criativos, e sou seguida por muitos artistas criativos também. E tem uma parte muito grande dos artistas criativos que não estão gostando nada desse negócio de inteligência artificial. Entendo várias das razões também, mas isso é uma outra discussão. Mas eu vejo que essas pessoas, elas não estão engajando com nenhum conteúdo que fale daquele assunto, né? Tipo, eu não quero ouvir falar sobre isso, né? Tipo, esse assunto não me interessa, né? Então, eu acho que a gente está passando também por um período assim em relação ao Web3, o que é uma pena, né, gente? A gente quer que as pessoas entendam assim, gente, todo mundo pode ganhar com isso, e quem está muito rico não vai, o dinheiro não vai para quem está muito rico, vai para quem está precisando de dinheiro, e as pessoas são incapazes de entender, Eu sabe? acabei de falar isso quando você caiu, eu tava falando. Falei, cara, o que a Janara falou faz todo sentido. É tipo, você é um artista e você consegue limar um monte de gente da sua cadeia Sim, e você fazer né, aquela história do faça você o seu mercado. Com Web3 isso passa a fazer sentido. Você sim, cria o seu próprio mercado e você reduz essa cadeia complicada como é da música. exatamente. Agora, será que tem algum profissional, por favor, não vamos falar de jornalistas, porque os jornalistas fazem alguns desfavores, às vezes, à Web3, Não. mas quem é o profissional ou a área que está com essa chave na mão de falar, bicho, profissão Web3, oportunidade Web3, esse caminho aqui é legal, ele te livra de um monte de problema. Sabe quando eu acho que isso vai acontecer de uma forma mais natural e orgânica? Quando nós começarmos a ter esses próprios profissionais dando depoimentos. Nesse momento, a gente tem muita gente falando sobre profissões que vão dar certo já já, coisas que estão começando a acontecer, mas eu não vi ainda, e gente dando cursos de como você vai ganhar 20 mil reais por mês trabalhando com metaverso, né? Tipo, é isso que a gente acessa muita gente. Eu acho que as pessoas vão começar a notar um pouco mais quando esse discurso começar mais a vir um pouco mais da realidade da vida das pessoas. E isso só vai acontecer quando a gente tiver um período de transformação mesmo, né? Quando isso já estiver rodando, né? Então, por exemplo, a Disney demitiu os 50 pessoas da equipe deles de Web3. Então, essas pessoas não tiveram tempo de provar que aquilo seria legal para a Disney ou não, entendeu? Esse tempo não aconteceu. Então, a gente nem pode dizer que foi um sucesso ou não, a gente só conseguiu entender que, estrategicamente, eles deram a ré nesse assunto, nesse momento. Mas a Warner foi e manteve. Daqui um ano, mais ou menos, 2 anos, a gente pode ter os resultados disso aí e entender, né? E a Disney falar, putz, vacilei, deveria ter colocado gente ali também. Então, é um pouco isso que eu acho, porque no momento é muita previsão para um futuro que a gente não sabe exatamente quando ele acontece, né? Quando ele acontece, eu te digo com alguma estabilidade,
né? Que não é nem o pico da especulação gigante, né? E nem essa parte desse desânimo que aconteceu nesse último ano, assim, eu senti todo mundo desanimando, vocês falaram isso, eu tive essa conversa com outras pessoas envolvidas na área também, sabe? Eu acho que é igual, né, o lance da droga, que tem um pico da euforia e depois cai, né? Eu acho que a gente está nessa queda da euforia um pouco, mas depois a tendência disso é estabilizar, né? É você entender o que é bom e o que é ruim e para onde você mira para ir mais reto mesmo, né? Para onde você mira para funcionar melhor. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que é um pouco difícil a gente. Eu não sei se está na mão de uma pessoa, se é um grande meio de comunicação, sabe, que vai resolver isso. Porque eu acho que é uma fase que a gente está vivendo que a gente. Parece. Eu sinto que as pessoas estão com outras urgências para resolver na vida delas. É um pouco essa sensação que eu tenho, sabe? Apesar delas não. Delas entenderem que a Web3 ajudaria elas a resolverem algumas dessas urgências, né? Só que as pessoas estão numa urgências e pensar, não consigo nem pensar nisso agora, sabe? Eu vejo muito isso. Nossa, eu tô com tanto BO para resolver aqui que eu não consigo nem pensar nisso agora, né? Então, eu acho que é o tempo passando e a gente continua um trabalho perene. Eu acho, assim, sabe? A gente fala hoje para 5, aí mês que vem são 10, aí depois são 20, 25, só que pessoas muito apaixonadas, que vão espalhar para mais pessoas. Eu acho que se foram poucas pessoas apaixonadas, um pouquinho de cada vez, a gente vai conseguir trazer mais pessoas. Esse negócio é colocar paixão, que vão ser poucas agora, são bem menos que a gente gostaria, e as pessoas não entenderam que vai ser ótimo, sabe? Vai ser muito bom isso pra gente. Esses são os passos mesmo. Infelizmente, eu acho que a frustração que a gente está passando é a gente ter se encantado com uma coisa que é realmente maravilhosa e que pode ser revolucionária. Eu não gosto quando as pessoas falam, o NFT vai revolucionar o mercado da música. Não, a gente não pode afirmar isso se a gente não fizer parte disso. Porque a revolução é feita pelas pessoas, né? Então, isso só vai existir se a gente tiver uma aderência grande. E isso, com certeza, vai ser revolucionário se tiver uma aderência grande, mas a gente faz parte desse processo. Eu acho que a frustração é pelo tempo, né? A gente queria que as pessoas estivessem, gente, entendam logo. Só que, como não é assim, a gente já percebeu que não vai ser tão simples, é não desistir. Eu acho que é isso. Continuar no processo educativo até a gente chegar a estar num momento social que haja uma abertura maior para isso acontecer. E eu boto fé que vai acontecer. Eu não poderia concordar mais. Eu acredito na revolução, mas desde que realmente alguém esteja fazendo pela revolução, Sim, né? E a revolução não é uma coisa que está em benefício próprio, né? Ela tem que atingir exatamente. realmente uma mudança do status quo. Exatamente. Então, eu espero que a gente alcance essa percepção de identidade, o que é ter identidade, né? O que é você ter seus dados, essas questões todas, elas ainda Meu, vão, vão balançar as nossas ideias. o Adri. que será que o Steve Jobs estaria fazendo quando ele descobrisse o poder dos NFTs e tudo isso? Eu acho que ele teria uma boa participação nessa revolução, assim. Eu acho que Boa ele é uma pergunta. peça fundamental, né? Perdemos, Nunca saberemos. né? Nunca Ficou na saberemos. nossa mão Mas, agora, tá vendo? Ou, mas sei lá, podia virar possivelmente. hater também. Ele podia virar hater também. Falar, nossa, Ai, nada a nem ver me esse fala. Verdade. Eu Porque não eu acho que falo, ó, viraria eu um falo rei. que o grande desafio do ser humano é não virar um velho com Total. cabeça de velho, sabe? Eu acho que o desafio pessoal é a gente crescer com a mente aberta para absorver o novo, filtrar com a nossa sabedoria até aquele ponto da vida e entender tudo que pode ser legal. Porque outra coisa da nossa geração que eu tava falando é tipo, ai, não tem música nova boa. Sabe essas coisas que eu não suporto ouvir, assim, sabe? As pessoas, assim, delimitam, tipo, na minha época era tudo ótimo, agora tá tudo É. chato e ruim. Na nossa época tinha muita coisa melhor mesmo, mas tem muita coisa que é melhor agora, porque as coisas são cíclicas, elas vão e voltam, não é tipo uma linha só. Mas é um pouco isso, assim. Eu acho que o que você falou, Adri, do lance de falar com o jovem, para mim, esse é o aprendizado que eu vou tirar desse papo hoje. Eu vou fazer esse teste. Eu vou mirar mais num público mais jovem, de artistas mais jovens, e vou ver se eu colho mais frutos e venho contar para vocês depois no nosso próximo podcast se esse é Boa. um caminho interessante. Já Só uma coisa chama, que eu já chama a queria falar Adriana. antes. Uma coisa que eu queria falar antes de terminar. Eu tô falando muito, né? Mas aqui esse assunto eu adoro. Ah, mas Ai, já tá A bom gente. Billie demais. Eilish, ela Ah, cresceu na sua própria comunidade. sim, Ela
só tinha aquele público que seguia ela no Instagram. E olha o fenômeno, é porque ela é muito boa também, né? Mas Ela é boa. ela tinha uma relação muito próxima com a comunidade que a geração nossa não tem esse É contato. que a nossa geração é Justin Bieber, cara. A galera que saiu do YouTube, né? Se a gente parar para pensar. Cara, Do Malu YouTube, né? Magalhães. Que não tinha Não quero tanto comparar, mas eram conexão. pessoas. Porque o É. pessoal dizia, isso aí é uma artista de YouTube. Cara, Foda-se de onde veio, não interessa. Os caras depois se eu tornaram lembro que gigantescas. quando chegou o Instagram, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, agora, se eu escrever alguma coisa no Instagram de tal celebridade, ela pode ver Uhum. e eu É, consigo assim, falar não. com ela. Era uma coisa impossível. Quando que você ia falar com alguém? E hoje essa relação é muito, muito, muito mais próxima. Tem pesquisa Então, disso, tá? Tem A pesquisa Pat oi? disso. Smith, a Pat Smith respondeu um comentário uma vez meu no Instagram e eu printei e fiz um quadrinho e coloquei na minha parede. Tem pesquisa sobre isso, como as Eu pessoas falei elas com o sentem Marcelo como se Taz. fossem íntimos. Falou com o Marcelo Taz? Gente, com quem que eu falei? Gente, Marcelo Tais é meu brother, cara, de internet há anos, desde o Orkut a gente é amigo. A gente se conheceu no Orkut, Janara, que legal. te juro. Eu e o Tais, a Adorei. gente se conheceu no Orkut. Ele foi uma das primeiras pessoas assim, a incentivar a ideia fixa pra caramba em 2006. Olha. E desde então, toda a rede que surge, de repente tá o Taz me seguindo. A gente é próximo por redes Que sociais há legal. 20 anos. É bem louco isso. Vocês trocavam testemônios também no Orkut? Cara, eu não me lembro de Tinha essa. testemunho, não, viu? Eu sempre fui low profile no público. Ela não aceita, né? O pessoal mandava que era o DM, era a mensagem É, que a gente mandava para pública. fazer fofoca, e depois ficava público, você aceitava o testemunho das pessoas. Cara, que máximo. Eu acho que eu nunca fui respondida por uma celebridade, mas tem pesquisa de que como as pessoas elas se sentem realmente dentro da casa do artista e a amiga do artista. Que legal esse da Pat Gente, Smith. Meu marido ia ficar morrendo de independente, ciúme. Inveja, aliás. independente do tamanho da sua comunidade, né? Se sua comunidade de fãs agora é de 2.000, ou se ela é de 10.000, ou se ela é de 20.000, cara, esses 2.000 aí, eles são muito valiosos. São as pessoas que perceberam antes de todo mundo o quanto você é bom. E que se Uhum. emocionam e que acreditam e que vão mostrar sua música para outra pessoa. Então, uma comunidade pequena e forte, ela tem que ser muito alimentada e estimulada pelo artista, porque são aquelas pessoas ali que vão deixar outras pessoas apaixonadas. E é mais ou menos essa a ideia que eu acho que a gente tem que trazer um pouco para a B3. É isso, nós somos uma comunidade pequena ainda em relação a todo o potencial que ela tem que ter, mas a gente é muito apaixonado, a gente tem que dar muita atenção para toda pessoa que abre o olhinho e pensa e fala assim, explica para mim melhor isso aí, você pega a pessoa e vai. E conversa. Um amigo seu artista, você fala, nossa, esse amigo meu, eu poderia fazer algum projeto de NFT. Eu vou ajudar ele a criar. Não é tipo, eu vou explicar para ele o que significa NFT. Eu vou achar uma plataforma que é boa para você, que é fácil de usar. Eu vou falar, se você tiver dúvida, me chama. Entendeu? É dar mão mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que essa fortificação, assim, tanto dos artistas quanto... Ela tá com uma conexão Oh, muito ruim. Mas tá, ela vamos tá. fechar e depois a gente manda um beijinho para ela offline aqui no WhatsApp. Eu vou liberar a dona Janara. Eu quero agradecer a conversa de hoje. A gente gosta muito da Janara e ela teve problemas de conexão, porque a gente fala de Web3, mas é porque a gente não superou ainda a Web2, né, Dri? Mas acho que foi uma excelente conversa. A gente fecha a nossa temporada de oportunidades, profissões aí. E como é difícil também falar de oportunidades e profissões sem a gente fazer tanto contexto, né? A gente ainda está nesse grande desafio. Eu adorei essa série. Vamos ver se a gente, para o ano que vem, já tem outras mudanças de cenário mercadológico, né, Adriana? Porque a gente precisa fazer depois o comparativo, hein? A gente tem um comparativo. Lembra que todo mundo falou que foi difícil encontrar galera para trabalhar em um projeto de Web3. Eu quero saber se ano que vem a gente já vai ter respostas diferentes. Vai ser muito Eu bom. acho que vai. Eu espero que sim. Eu Espero que espero que sim. sim. Bom, a Janara está voltando. Ah, só para a gente se despedir dela, então. Não, ela não vai voltar. Acabou. Caiu. Ela tava já falando que estava com a conexão ruim, ela ainda conseguiu pelo telefone. Dri, Bom, muito então tá. obrigada pelo nosso encontro de hoje. Pessoal, segue a Janara nas redes, vai conhecer a Fonograme. A Janara adoraria mandar um beijinho. Tenho certeza que ela ia agradecer por estar com a gente e que adorou a conversa. Eu vou falar pela Janara, depois ela corrige. Eu falo pela Adorei. Janara nesse momento.
Mas sigam a Janara nas redes, eu vou sempre deixar os contatos dela. E foi uma conversa ótima, só que agora vai ficar para o offline/online, que eu vou mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, né? Agora vai ter que ser assim. Belezinha. Dri, obrigada. Beijo, Aninha. Tchau, Tchau, tchau. tchau.